Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Essa publicação ela faz parte da atividade avaliativa semana 2 do curso Lato Sensu em Redes e Computação Distribuída, da disciplina Introdução às Tecnologias para EAD. Meu nome é Luiz Otávio e o professor dessa disciplina é Custódio Gastão da Silva Júnior. Qual seria então o objetivo geral, né? É realizar uma apresentação do capítulo 1 e 2 do livro didático Introdução à Educação à Distância, de Rosângela Rodrigues. E os objetivos específicos seriam conceituar o EAD, o Brasil EAD, a base legal e a mídia na educação à distância. Inclusive esse livro foi publicado no portal e agora então está sendo feito uma síntese, um resumo desses dois capítulos com base também em outros autores, que depois nós vamos ver no final lá na referência bibliográfica. Então o EAD, o que é? É como o nome, a sigla, EAD significa educação à distância. É uma modalidade educacional em que o aluno e professores estão separados, física ou temporal, sendo necessária a utilização de tecnologias de informação e computação. Então, quer dizer, enquanto a educação presencial a gente tem ali, tem uma sala de aula e o professor e o aluno, na educação à distância não se tem isso, se tem a separação. Foi regulada por uma legislação específica e definida pelo artigo 1º do decreto número 5.622 de 19 de dezembro de 2005. Então, ali embaixo eu tirei uma parte dessa regulamentação. Então, o que diz o artigo 1º? Para os fins desse decreto, caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educacionais em lugares ou tempos diversos. Então, resumindo tudo isso? É um professor que está em outra cidade, está em outro local, em outra parte do mundo, e o aluno que recebe essa informação. Então, a essa junção, isso possibilitou então que mais e mais pessoas pudessem ter acesso à educação, a educação de um modo facilitado, seja pela distância, seja pela localidade, enfim. Continuando aqui, na literatura, a educação à distância vem sendo conceituada como uma atividade de ensino e aprendizado, sem que haja proximidade entre professor e alunos, em que a comunicação bidirecional entre os vários sujeitos do processo, professor, alunos, monitores, administração, seja realizada por meio de algum recurso tecnológico intermediário, como cartas, textos, impressos, televisão, radiodifusão ou ambientes computacionais. Então foi Alves e Figueiredo que disseram isso lá no seu livro de 2004, na página 6. É o que já foi dito anteriormente, a questão do EAD que aproximou então as pessoas da educação. Agora, vendo um pouquinho a origem e a existência da educação à distância no Brasil. Então, no Brasil, a educação à distância, ou EAD, como forma de ensino, tem suas primeiras experiências registradas no fim do século XIX, pelos idos da década de 1850, quando, segundo Marx, em 2004, agricultores e pecuaristas europeus aprendiam por correspondência como plantar ou qual a melhor forma de cuidar do rebanho. Então, para vocês verem que essa questão do EAD, ela não é nova, se popularizou, podemos dizer assim, a gente vai ver mais adiante, nos anos 2000, 1900 e pouquinho, mas se a gente for ver, a história mesmo data de 1850. Continuando, mas segundo Dovick, no século XVIII, quando um professor de taquigrafia anunciou em Boston, num jornal, que se propunha a ensinar a matéria por correspondência, ainda segundo Dovick, em 1840, Pittman iniciou o primeiro curso regular de taquigrafia
por correspondência. Então foi Alves e Figueiredo também que relataram isso. No Brasil, a EAD aparece no século passado, por volta de 1904. Na ocasião, escolas internacionais que eram instituições privadas que ofereciam cursos pagos por correspondência. 30 anos mais tarde, em 1934, já mais concretamente, é a vez do Instituto Monitor iniciar suas atividades em 1939, Instituto Universal Brasileiro, em São Paulo. Então Marx relatou isso aí. Essa questão esse relato aqui do Instituto Universal Brasileiro, ele não lembra daquelas propagandas que passavam na TV, ou então ir nas agências do correio a pegar um exemplar e tudo, né, e poder fazer a inscrição. Ainda hoje, quando a internet é vista como principal ferramenta da EAD, Educação à Distância, as duas entidades ainda optam por transmitir suas aulas por apostilas enviadas pelo correio. Então a questão do EAD não é só também a internet, é a parte, tem apostilas, livros, esse tipo de coisa. Um bom exemplo da EAD é a via televisiva, ou também chamada de telecomunicação, teleeducação ou telecursos. Eles são os cursos até hoje ofertados pela Fundação Alberto Marinho, que são os telecursos, né? Às vezes, à noite, de madrugada, ofereciam então essa oportunidade. Essa modalidade EAD, fundações privadas e não governamentais começaram a oferecer supletivos à distância na década de 70 por modelos de teleeducação, telecurso, como aulas via satélite, complementados por kits de materiais impressos. Então, mais uma vez, aí vendo que não é só a questão da internet ou do áudio, do vídeo, também tem a parte escrita. Nessa época, o país era considerado um dos líderes da modalidade, com os pontos fortes também do projeto SACE e projeto Minerva, que já capacitava professores com formação apenas em magistério. Com o avanço dos meios de comunicação e ampliação do acesso à internet entre 1988 e 1991, processou-se a informatização e a reestruturação do sistema de teleeducação. Foram estabelecidas diretrizes válidas até hoje. Foi nesse contexto que, em 1995, destaca Marx, o Departamento Nacional de Educação criou um setor destinado exclusivamente à EAD, o CEAD, Centro Nacional de Educação à Distância. Então, quer dizer, realmente se viu essa importância, né? Criar até um centro específico para isso. Sobre o prisma da normatização da EAD, o marco cronológico é em 1996, quando a lei de número 9.394 de 96 oficializa a era normativa da educação à distância no Brasil pela primeira vez, com modalidade válida e equivalente para todos os níveis de ensino. E pela primeira vez na história da legislação ordinária, o tema da EAD se converte em objeto formal. Então, quer dizer, realmente precisou de uma norma, precisou de métricas, enfim, para poder continuar, né? Viram que não tinha volta. No ano seguinte, iniciaram-se os primeiros cursos de pós-graduação, mas somente 2 anos depois, em 99, que o MEC, Ministério da Educação, começou a se organizar para credenciar oficialmente instituições universitárias para atuar no EAD, processo que ganhou corpo em 2002. Então, até anotei aqui, teve as gerações, né? Então, a primeira geração, material impresso, Correios; a segunda geração, já em 71, a criação das universidades abertas, né? E naquela época de 1970, a questão do rádio e da TV. E terceira geração, de 96 para diante, que são os computadores, as comunicações, aquela questão simultânea, né? Aí a mídia agora entrando, a mídia na educação. Aí já entra naquela questão do capítulo 2 que a gente viu no livro. A mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Então, esse é o conceito na questão da EAD na mídia. Então, eu posso destacar aí alguns aspectos, né? A questão do material impresso, né? Por volta do século XV, com a invenção da imprensa de Gutenberg. Então, até então não tinha nada em registro, então só foi com a invenção da imprensa mesmo, a prensa, na verdade,
né, que seria uma impressora naquela época que o material impresso se propagou. Então o livro ali como sendo o principal material para essa época. Então, por isso que o livro se tornou tão famoso e as pessoas podiam ali anotar, podiam disseminar uma ideia, né? E a questão da educação aproveitou isso. A questão do áudio e vídeo, a utilização do rádio, não estava escrito ali, mas o rádio também foi uma maneira importante nessa divulgação. Então tinham programas, inclusive, em São Paulo, se eu não me engano, uma rádio de São Paulo, não me recordo o nome agora, que tinha um programa, como se fosse um telecurso, mas por rádio, né? Questão do vídeo, ali, a utilização de programas de TV para exibição de aulas, aí a gente já pode atribuir a questão do telecurso, que é interessante, né, na questão da Fundação Roberto Marinho. E, por último, a questão da internet, que seriam videoconferências, a plataforma de ensino online. A gente pode citar o nosso portal. Eu não coloquei nenhuma imagem aqui para ilustrar, mas a gente pode associar o nosso portal, fórum para debates, inclusive lá tem fóruns, né, e a conclusão disso vai ser postado lá, como o link do vídeo, apostilas e videoaulas. Então, tudo isso, né, é um conglomerado que faz o EAD ir para frente, né, a educação à distância seguir em frente. E aqui algumas referências bibliográficas, né? Então, além daquele livro do capítulo 2 que foi analisado, também foram verificadas outras referências, né? E o conhecimento adquirido, né? Já tinha feito uma pós-graduação de forma online também. Então, naquele caso lá, realizavam-se publicações mensais com provas e tudo, e contava a presença pelo acesso. Então, quer dizer, a tecnologia ajudando, né, quem não pode ir para uma capital, quem não pode ir para outra cidade, faz com que então tenha esse acesso facilitado. Eu agradeço a oportunidade e as facilidades, o que eu achei, tudo vai ser publicado então no nosso fórum de discussão. Muito obrigado.